Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 24 da nossa apostila, da apostila número 4, capítulo 24, falando sobre o governo de João Goulart e o golpe de 64, beleza? Então, peço a vocês que deixem um like, se tiver alguma dúvida, só deixar aí nos comentários, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui para nós começarmos a falar sobre esse período foi que Jânio Quadros ele renuncia, tentando aí fisgar aí um apoio popular, ou que o Congresso, se voltasse aí, pedisse a ele, clamasse para que ele ficasse no governo, mas isso não aconteceu, beleza? Então, quem assume o governo é Jânio Quadros, só que Jânio Quadros estava quem assume o governo é João Goulart, e João Goulart estava na China. E quando ele recebe essa notícia, setores mais conservadores e que eram contrários à posse dele, se voltam contra e dizem que ele não vai assumir, Eles fazem um movimento aí para que ele não assumisse o controle do país, porque diziam que ele era comunista. Temiam, haja vista que nós estamos falando do período pós-Segunda Guerra, um período de Guerra Fria, tá? Um período onde você tem a disputa aí do comunismo e capitalismo, tá? Mas houve uma campanha no Brasil, uma campanha da legalidade, que foi uma campanha encabeçada aí por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, que era aí cunhado de Jango. O que ele faz? Ele começa uma série de manifestações pedindo para que Jango ele assuma o controle do Brasil, ele assuma a presidência. E aí o líder do Congresso ele resolve, para resolver o problema, entre os militares, entre também a ala conservadora, ele resolve mudar a Constituição aí, junto com alguns parlamentares, para que haja um governo parlamentarista. E durante um período, eles dariam o poder, a presidência a Jango, mas o Brasil seria governado pela junta parlamentar, por um primeiro-ministro, que seria escolhido. E aí, o que aconteceu? O Brasil foi realmente, durante um período, houve o governo parlamentar. O Brasil estava havia uma certa desordem, várias manifestações acontecendo no Brasil naquele momento, O Brasil estava à beira de uma convulsão nacional, uma convulsão institucional, e aí eles resolvem fazer esse regime parlamentarista. Esse regime deu certo, professor? Não deu certo. Ficou durante um tempo, mas aí, através de um plebiscito, eles resolveram reinstalar depois que Jango assume, como presidente, eles resolvem voltar ao sistema presidencialista. E aí que começam os problemas, porque Jango ele se torna bem radical a partir do momento em que ele assume o controle, assume o governo como presidente, tendo plenos poderes. Porque o que ele faz? Ele começa aí o seu discurso da implementação das reformas de base, tá? Que reformas de base são essas, professor? A reforma agrária, reforma econômica, a reforma política, a reforma eleitoral. E ele fica muito próximo, ele se aproxima muito da Liga Camponesa, dos movimentos camponeses, do movimento agrário. Ele se junta muito a isso e ele começa a lançar mão do chamado Plano Trienal, que era mudanças, que foi o que nós acabamos de falar, A mudança na reforma agrária, o aumento de impostos para as camadas mais altas, tá, da população, a redução dos gastos públicos, mantendo, porém, os investimentos no setor, em alguns setores, tá?
o plano ele não deu certo. A insatisfação social contra João Goulart ela se intensificou, né? João Goulart tentou fazer aí algumas mudanças, mas não deu certo. E aí ele resolve implementar por meio do poder estatal, né? O poder estatal, assim que eu diga, o poder do decreto, de decretos presidenciais, as reformas de base, né? E o que aconteceu? Ele, através dessas reformas de base, ele começou a implementar aí as suas reformas através de decretos. Esses decretos presidenciais eles não passavam pelo Congresso, eles valiam naquele momento e depois iam passar pelo Congresso. E a partir disso houve um grande problema, porque os setores que eram contrários a João Goulart começaram a ganhar mais força. E ele começou a fazer várias manifestações, vários comícios pelo Brasil, por várias áreas, né, por vários locais. Começou a fazer esses comícios, e comícios esses que desagradavam as pessoas. Começaram, o ala mais conservador, eles começaram a ver que realmente João Goulart estava começando a implantar o comunismo no Brasil. E aí ele fez o que nós chamamos de Comício da Central, ficou conhecido como Comício da Central, no dia 13 de março de 1964, né, o Comício da Central, onde ele reuniu muita gente, né, e ele fez esse comício, né, reafirmando as reformas de base, com cerca de mais ou menos 150 mil pessoas, e realmente foi um grande comício, um comício que movimentou muitas pessoas, e isso causou muita apreensão dos setores da burguesia e dos industriais, e também de vários setores financeiros. Por quê? Porque o setor financeiro, o comercial e também várias áreas da burguesia temiam perder os seus recursos financeiros, terem visto aí de salto, serem levados aí por questão também da reforma agrária, novos impostos que seriam implantados e por aí vai. O que aconteceu? Junto com isso, esses setores políticos e setores da sociedade civil se uniram e fizeram, lá no dia 19 de março, o que nós chamamos de Marcha pela Família com Deus. Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Vários grupos ligados à imprensa, ligado também a grupos e vários setores econômicos se uniram nessa marcha, que reuniu mais de 500 mil pessoas em oposição a João Goulart. E os setores sociais, os setores aí da sociedade civil, alguns deles contra João Goulart. João Goulart, ainda por cima, deu uma entrevista em uma rádio, onde ele reafirmava as suas convicções sobre as reformas de base, e também ele deu anistia, ele foi favorável, na verdade, aos militares, aos marinheiros, né? Como, por exemplo, aí José Anselmo, que ficou conhecido como o Cabo, que em 25 de março ele fez uma manifestação junto com vários outros marinheiros, pedindo aí melhores condições de trabalho, enfim. Ele fez se revoltou contra o alto escalão aí da Marinha, e fez um protesto, quebrando totalmente a hierarquia que existia dentro da Marinha, e isso fez com que o alto comando da Marinha já tirasse o seu apoio também de João Goulart. João Goulart, ele deu aí o aval, né? Ele endossou essa movimentação dos marinheiros. Isso causou uma grande revolta, né, contra João Goulart, fazendo com que
No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, ele mobilizou tropas, saindo aí de Minas Gerais, né, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E outras tropas, né, foram deslocadas depois do Rio de Janeiro para Brasília, com o objetivo de dar esse golpe, de tomar o poder e assumir o controle do país. João Goulart, vendo que perdeu o apoio dos militares e perdeu o apoio da população, da sociedade civil, João Goulart ele resolve ir para o Rio Grande do Sul com o objetivo de reunir ali uma resistência, coisa que realmente não deu certo, né? Brizola era seu cunhado, reuniu ali uma resistência, mas não deu muito certo, até mesmo ele preferiu, ao invés do embate direto com os militares, resolveu fugir do país, tá? E se exilar fora do país, enquanto os militares eles estavam tomando o poder em 1964, se não me engano, no dia 2 de abril de 1964, quando o Congresso eles declararam vaga a presidência da República, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula, eu espero ter colaborado com vocês, tá bom? E até a próxima aula.